Você pode afirmar com toda a certeza que é um discípulo de Jesus? Olá pessoal, eu sou o Vinícius, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês mais uma reflexão acerca da Palavra de Deus. Eu tenho plena certeza de que você já ouviu falar dos discípulos de Jesus. Afinal de contas, essa é uma expressão que aparece na Bíblia por várias e várias vezes, mencionando Jesus e também os seus discípulos. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é verdadeiramente um discípulo. Segundo a definição, discípulo é um aluno, é um aprendiz que está receptivo a ensinamentos. Portanto, quando nós lemos discípulos de Jesus, eram pessoas que seguiam a Jesus para aprender os seus ensinamentos. Mas será que o fato de nós simplesmente aprendermos os ensinamentos de Jesus nos torna verdadeiramente seus discípulos? Para aprendermos isso, nós temos que recorrer à Bíblia. E eu gostaria de compartilhar juntamente com vocês uma passagem que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo de número 13, versículo 35, em que a palavra de Deus nos diz o seguinte: Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. É muito interessante nós conhecermos o contexto dessa passagem. No Evangelho de João, a partir do capítulo 13, nós temos o cenário de Jesus reunido com os seus apóstolos na noite em que antecedeu o dia da sua crucificação. E a partir desses capítulos, nós temos um profundo diálogo de Jesus com aqueles que eram os seus amigos mais íntimos. E ele deu a eles, então, uma série de ensinamentos e de reflexões que eles deveriam guardar para a sua vida, a fim de posteriormente proclamar o Evangelho a toda a criatura. E no capítulo 13, a partir do versículo 31, Jesus fala de um novo mandamento que ele ordena aos seus discípulos. E esse mandamento era justamente esse: amar uns aos outros. As pessoas reconheceriam verdadeiramente que eles eram discípulos de Cristo se eles expressassem o amor. Jesus fala que ninguém tem um amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Portanto, se essas pessoas que estavam ali estavam realmente dispostas a aprender aquilo que Jesus ensinou, eles deveriam fazer o mesmo, amar aos outros, a ponto de, se preciso for, entregarem as suas vidas pelos seus amigos. Jesus fala que esse é o ponto importante para que as pessoas, ao olharem para nós, reconheçam que verdadeiramente somos seus discípulos. Mas então surge uma outra questão muito importante, que é como nos tornarmos, antes de qualquer coisa, discípulos de Jesus. E a palavra novamente nos traz essa resposta, ainda no Evangelho de João, no capítulo de número 15, versículo de número 8, quando nos diz o seguinte: Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Nós nos tornaremos discípulos de Cristo verdadeiramente quando dermos muito fruto. E a palavra fruto é por várias e várias vezes destacada na Bíblia Sagrada. Por exemplo, quando Jesus fala acerca da parábola do semeador, ele diz que a semente que caiu em boa terra produziu frutos. E a Bíblia também deixa claro que
Quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos em nossa vida os frutos do Espírito. Eles podem ser encontrados na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, dos versículos 22 a 24. Portanto, nós nos tornamos discípulos de Cristo quando nós frutificamos segundo a vontade de Deus e andamos segundo aquilo que Deus nos ordenou. Em resumo, nós nos tornamos discípulos de Cristo quando frutificamos e somos conhecidos como discípulos de Cristo quando demonstramos amor. E Jesus falou algo bastante interessante quando falava aos seus discípulos acerca do sermão relativo ao fim dos tempos. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13, Jesus afirma que no fim dos tempos o amor de muitos iria se esfriar e a partir disso muitos se desviariam do caminho de Deus. Ou seja, no momento que o amor esfria dentro de nós, isso já é um indício de que nós não somos mais discípulos de Jesus. E agora, quem sabe, você pode olhar a sociedade ao seu redor. Será que o amor ainda está vivo dentro dos corações? Ou houve um esfriamento geral do amor em toda a sociedade em que vivemos? Cabe uma reflexão. Nós sabemos que Cristo está às portas e quando menos esperamos, Ele retornará para buscar a sua igreja. Mas agora, analisando aquilo que eu falei, de frutificarmos e de amarmos aos outros, a ponto até mesmo de entregarmos nossa vida por eles, eu retorno à minha primeira pergunta. Você pode dizer com toda a certeza que é um discípulo de Cristo? Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração através desse vídeo. Se você gostou, eu peço que você deixe o seu curtir, que você também se inscreva no meu canal apertando o botão aí embaixo e também deixe um comentário, pois isso é muito importante e relevante para mim. Como sempre, na descrição eu vou deixar todos os versículos citados para você poder ler um a um e fazer um estudo mais completo. Eu desejo sinceramente que Deus abençoe a sua vida e, se Ele quiser e assim me permitir, eu retornarei em uma próxima oportunidade com mais uma reflexão acerca da palavra do Senhor. Um forte abraço e que Deus te abençoe.